Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Muitos dirão que sim, alguns duvidarão, mas de qualquer forma estaremos aqui debatendo sobre esse tema, né? Francisco, Plínio, Mesquita, eu e Renê, David e Reni, né? Estamos aqui nessa equipe, também registrando a falta nosso Ailton, de Ailton, né, que está em viagem. E no próximo programa estarão aqui Ailton e o nosso companheiro Jutaí. 45º programa. Bem-vindo a todos que estão aqui na mesa, à mesa, os internautas, os ouvintes da Canabrava, enfim, a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes da Canabrava FM, da Facebook. Mais uma vez estamos aqui nós para discutirmos assuntos pertinentes à vida cotidiana. E hoje o poder da fé, a fé tem poder. É um tema realmente instigante e que cada um de nós vamos interagir com o público e a partir daí termos as nossas ideias e buscar também as ideias do próximo. Boa noite a todos os ouvintes, aos internautas, aos colegas aqui presentes. É muito bom, um assunto que deveria estar sempre na pauta, a fé. Ela que tem feito tanta falta, tanta gente. Então vamos estudar juntos e discutir juntos. A fé tem poder? Vamos ver. É isso aí. Boa noite, queridos ouvintes, queridos internautas, queridos amigos e irmãos aqui da mesa, que possamos realizar juntos, todos nós, uma ótima reflexão. E aí, a fé tem poder mesmo? Boa noite a todos, aos colegas, né? Radialistas já tem um ano, você já foi radialista. E a vocês, ouvintes, que é a razão de ser desse programa, né? Sem dúvida. Que fiquemos atentos aos nossos debates aqui, às nossas explanações, porque é uma coisa muito instigante a fé. Para a gente compreender, a gente vai passar nossas ideias, como disse o irmão Renê, e também gostaríamos que vocês participassem também, dando uma ideia. David, a fé tem poder? Boa noite a todos. Boa noite. E desde já eu digo com certeza. Sem sombra de dúvida, né? Sem dúvida. Vamos começar com uma passagem bíblica, pode ser? Muito bom. Claro que a passagem é grande, vamos assim pegar só o trecho, né? Os discípulos perguntaram por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, se referindo ao demônio que estava no garoto. E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer aquele monte, vai daqui para ali, e ele iria, né? Ele se moveria. Então você observa que é forte, né? Essa colocação do mestre, e diz que bastava ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E lembrando que é um dos menores grãos que existe na face da terra, né? A semente é muito pequenininha, né? Imagina se fosse o grão do tamanho de um caroço de feijão, né? O que não faria. Ou então de abacate, eu imagino. Isso está já foi lá. Em Mateus capítulo 17, vai dos versículos de 14 a 20, né? Vamos focar nessa passagem e lembrar o destaque da palavra incredulidade e o tamanho da fé, não é, pessoal? Olha, pois não, primeiro o capitão, depois o filho do tenente. Eu vou começar pelo começo, né? A gente observa que a fé, ela é inerente ao espírito, ela já nasce com a gente, ela está latente na gente, aí cada um desenvolve essa fé de acordo a sua credulidade, a sua maneira de ver as coisas. Então, quando Jesus diz que nós somos incrédulos, é porque a gente ainda não burilou essa nossa fé de acordo com a razão. Porque quando a fé, ela vem com a vontade, né, muito forte do desejo do bem, ela vai ter um poder que nós não conhecemos, esse poder dessa fé, né? Agora é necessário que nós burilemos a nossa fé baseada na razão e na verdade, né? Na fé consciente, não a fé cega, né? Uma fé consciente. Muito bem. Perfeito. Tudo bem, então, falou o capitão, agora o filho do tenente. Fé, né? É você acreditar exatamente naquilo que você pode
que você pode fazer ou conseguir. Obviamente a gente sabe que não é apenas, mas eu tenho fé. Não basta, né? É necessário que você crie elementos e instrumentos para que você possa desenvolver essa capacidade de resolução da problemática da vida. Então, quando você tem fé e começa a trabalhar em cima dessa própria crença, né? E andar num caminho reto, né? Você vai... a natureza, o próprio universo vai conspirar com você, né? Você vai começar a acreditar naquilo que você pode, naquilo que os outros podem e naquilo que a vida pode. Agora, necessário se faz que você crie elementos, né, para que tudo dê certo. Porque você ter fé e ficar de braços cruzados não vai adiantar nada. O que é que você vai conseguir a nível de ordem emocional, espiritual, material? Não vai conseguir nada porque você apenas tem a fé, mas não amarra o camelo. Então é necessário que amarre o camelo, né, para que você possa exatamente adquirir aquilo que você se propõe a adquirir. É necessário que a gente faça a nossa parte, porque o próprio universo e a espiritualidade ela vai, de alguma forma, corroborar com aquilo que você pretende alcançar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, hein? Exatamente. Por aí. Lembrando o Gil, né? Gilberto Gil, é isso aí. Pela ordem, né? Cada um com o seu comando hierárquico. Realmente é um tema instigante. E Jesus nos fala de uma forma bastante eloquente, mais uma vez, né, nessa passagem, e nos chama a atenção, nos conclama a reflexão. Se tivesseis fé, né? Então nos chama a reflexão para que a gente burile acerca do que é fé. O que significa fé? Seria somente crer por crer? Eu tenho fé, eu acredito, vai dar tudo certo? Seria somente um pensamento positivo, né? E Jesus percebe, com certeza, né, conhecendo os íntimos de cada um de nós, pela sua superioridade, ele percebe a insegurança que nós temos quando nos aparece alguma situação, alguma circunstância em nossas vidas, né, pungente, dolorosa, né, que nos traga realmente insegurança diante de desafios novos, de concepções novas, de ponto de vista diferente, né? Então, o que seria o poder da fé? Então se percebe-se que a partir do momento de que se burile, percebe-se que realmente a fé tem poder. Só que de uma forma que se trabalha uma fé em nós raciocinada, para que ela não fique como exatamente, como nós trazemos em diversas circunstâncias, por nossas imperfeições, que não se transforme numa fé bruxulenta, uma fé que ela é instável, né? Contradizendo a si mesmo, já deixa de ser fé. Então assim, o que respeitando todas as demais doutrinas, religiões, pensamentos filosóficos, o que a doutrina nos traz de diferencial acerca do poder da fé? Ela nos traz a fundamentação em uma fé raciocinada, não nos trazendo somente o porquê, o para que crer, mas a certeza de que Deus é bom, soberanamente justo e misericordioso, a certeza do para que das nossas angústias, que são construídas por nós mesmos, se não nessa existência, em existências pregressas, mas que também nós temos todos os portfólios, todos os suportes, amigos, todo o amparo da bondade divina para podermos seguir adiante e nos lapidarmos, nos melhorarmos. Então, isso nos torna a fé poderosa, porque nós temos a convicção e a certeza de que, a depender do nosso uso, bom uso do livre-arbítrio que temos, nós podemos galgar patamares melhores. Nós podemos vencer os momentos de dores, de angústia, de sofrimentos, os momentos de decepções. Podemos compreender de uma forma mais acertada. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. O jugo se torna mais leve, realmente, né? É incrível. Cada um, a gente repetir as coisas, fica até sem nexo, sem sentido. Mas o que me chamou a atenção no tema, a fé tem poder, me fez viajar há pouco tempo. Eu ouvi uma notícia em que a medicina de São Paulo, médicos, estavam aprovando
que após a visita de determinados irmãos religiosos, o paciente começava a reagir diferente. No instante que eles estavam lhe orando, o paciente começava a reagir. O paciente, muito doente, estava na UTI, e ele começou a perceber que naquele instante, após a oração, aqueles irmãos lá de uma religião que não era espírita, mas isso não tem nada a ver, estavam orando e o paciente começou a reagir. E aí ele não deixou por conta, esperou para o outro dia, e sucederam vários dias, e o paciente em estado, cada dia que estava grave, ele foi recuperando-se. E ele começou a fazer uma análise em outros blocos, isso dentro de São Paulo, né, num grande hospital. E ele percebeu que a fé realmente tem poder. Porque cada paciente em que aquele pessoal for orar, a recuperação do paciente foi grande. E o paciente se reestabilizou. Então ele fez uma análise, o medicamento foi dado, mas o paciente continuou doente. E por que só naquela hora que o pessoal chegaram para orar, o paciente reagiu? Então, a oração, a fé tem poder. Tem poder sim. Ela ajuda, ela é um coadjuvante e grande na recuperação de um paciente. Porque Renan, tem alguma vez? Na verdade, todas as religiões, dependendo da religião, nós falamos pela doutrina espírita, que é o que nós temos a certeza, ela tem que ter esse segmento, esse farol, né? A palavra seria essa mesmo, farol. E a fé, o ser humano é movido pela fé. Pela fé, pela esperança de dias melhores. Então, nada teria sentido se nós não tivéssemos algo a buscar adiante, né? Então é justamente em cima disso que a fé, ela, brilhantemente, ela nos move, né? Você não faria nada, né? Se você não tem fé, você não acredita em nada, então você não faz nada, você não se prepara, você não cria, né? Você não cria exatamente as acomodações para alcançar aquilo que você se propõe. Mas eu de falar alguma coisa aqui. Uma outra colocação a respeito da fé, porque a gente fala muitas vezes no meio espírita a expressão fé raciocinada, né? E é muito lógica para nós isso. Mas para quem não é espírita, às vezes fica sem entender. Eu até já ouvi umas colocações assim, mas a fé não pode ser raciocinada. A fé é a fé depositada em Deus ou em tal santo ou em tal coisa, né? Em tal entidade. Mas na verdade, a gente quando diz fé raciocinada, a gente está falando em outro sentido, né? É a fé, diferentemente dessa de que eu tenho fé em Deus, então ele vai fazer por mim, né? Não é bem assim, né? É diferente, a gente pensa de outra maneira. Na nossa fé, ela não é depositada, ela é baseada, ela é alicerçada numa certeza. Então se a gente, por exemplo, pensa assim, a minha fé raciocinada é porque eu estou dizendo, eu estou tomando por base tal coisa, né? Então, veja só, eu até vou aproveitar e contar um eu tive fé que não caiu, mas caiu. Minha fé foi fraca. Um conto já gosto desses contos bem interessante, né, sobre fé, que diz o seguinte, para embasar o que eu estou falando. Um alpinista, ele estava subindo a montanha, mas anoiteceu. E à noite ele passou a ver as escuras, mas com cuidado ele foi colocando os pinos, né? Ele sabia que não dava mais para voltar, porque o caminho para voltar era mais longo do que para chegar no topo. Então ele disse, não, vou continuar. Mas ele sabia o tamanho da montanha e sabia as cordas que tinha. Mas por azar, o dos pinos ele não foi bem colocado pelo escuro, ele nem via mais o que estava atrás. Então ele caiu, foi caindo, e de repente a corda esticou e segurou no pino no anterior, né? Então ele ficou empendurado. Foi pendurado à noite, imagine, totalmente escuro. Ele não sabia onde estava e ele ficou em desespero, porque o frio iria ser intenso naquela parte da montanha e ele certamente morreria de frio ali empendurado, né? Amarrado, né? Empendurado na corda. E ele começou a chamar por Deus, né? E pediu a Deus que o ajudasse. E ouviu uma voz, né? No conto Deus fala, né? Deus fala mesmo, né? Nos nossos corações. Então falou, tem fé em mim, meu filho? Eles tenho muita fé em vós, Deus, Pai. Ele disse, então corta a corda. Ele disse, mas se eu cortar a corda eu vou morrer, porque é a única coisa que me segura.
Então ele ficou, duvidou, né? Duvidou e não cortou. Ele disse que Deus é esse que pede que eu morra, né? Então veja só como nós somos incrédulos demais, né? E no outro dia ele foi encontrado pela equipe de reportagem, empendurado, morto, e estava exatamente a 1 metro e pouco do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele teria caído no chão, não teria morrido, né? Mas na verdade havia pouca fé nele. A fé dele era a fé do tipo depositada. Ou seja, ele queria que Deus então dissesse, eu vou te pegar e vou te tirar daí. Não é bem assim, né? Ou então vou mandar alguém aí, então daria tempo. Na verdade, a fé raciocinada nos cabe em relação a esse conto, analisando o seguinte aspecto. Ele, como alpinista, ele deveria saber o tamanho da montanha, o tamanho da queda e o tamanho da corda. E ele certamente ele raciocinaria e pensaria, não, eu vou ter fé, eu não estou vendo o chão. Eu não sei se realmente eu estou a 1 metro ou a 1 quilômetro, mas eu vou cortar porque certamente eu estou perto. Então tem que ter a base, você tem que ter um alicerce. É como o seguinte, eu tenho fé para passar no vestibular. Mas se eu não estiver estudando, minha fé é baseada em quê? Na sorte, né? Da fé então, e que Deus era esse que queria, por fé, fazer o cidadão passar de ano, que não estudou nada, ficou o tempo todo brincando na gandaia, lógica, né? E o outro que estudou muito não passar porque não teve fé. Não, a fé, ela é a motivação, é a força motriz que te faz andar. Agora é preciso que ande. É verdade. Jesus diz, faz a tua parte que eu te Oswaldo ajudo, né? levantou uma questão agora. Eu tô pensando ali, só interrompendo, que eu acho que eu vou criar uma vinheta para Contos de Oswaldo Moraes. Legal, E foi para o filme. Esses não são meus contos. É verdade. São contos populares. Foi verdade. Então dê um desconto. A gente vai, aos poucos, chegando no grande objetivo, que é mostrar a força da fé. O primeiro passo é a fé em Deus, que esta daí é intrínseca, como nós já vimos na introdução. Todos temos ela latente, depende do desenvolvimento. E a outra é a fé para quê? Né? Então ela levanta, como ela é uma força motriz, ela tem que ter uma motivação. E que motivação seria essa? Como ela é o maior canal para alcançarmos graças, é a fé, aliada a quê? A vontade. Então, se a gente não tiver vontade aliada à fé, quer saber o para que essa fé, eu tenho fé em Deus que ele quebre a perna. Para isso. Tem fé para fazer algo. O que foi que os venerandos nos disseram? Que aquele que deseja mal a outrem, para ele vem dobro, né? Que Deus não vai atender um pedido desse. Que fé é essa? Né? Então, para que essa fé? E por que a força dessa fé? Porque a fé, ela está aliada a muitas montanhas no nosso caminho. Por isso a fé ela é muito poderosa, porque se a gente não raciocinar, como disse Oswaldo no início, não saber dosar, não saber o para quê, não saber aliar essa força da fé à vontade, a gente não tira nem um grão de areia, muito menos uma montanha do nosso caminho. E tem um detalhe assim, muito importante, são as conquistas de cada um. Porque, eu tenho fé que isso ou aquilo vai acontecer. Bom, vai acontecer. Mas será que está na minha linha de raciocínio e de conquista? O que eu fiz para merecer? Exatamente, o que eu fiz. Eu tá vendo como a fé funciona? David estava ali olhando na câmera e viu o seguinte: tenho com fé que René vai baixar a mão para tirar na frente da câmera. Aí eu percebi aqui, olhei para ele e baixei a mão de René. A fé funciona mesmo. Funciona. Então, são as conquistas de cada um. Porque imaginemos, eu tenho fé que algo vai acontecer. E o merecimento fica onde? Se você não faz por onde, você não consegue. Porque está dentro exatamente da necessidade de cada um, do merecimento de cada um e até onde você vai confiar e acreditar de que você realmente merece aquilo que você quer. Porque quando você tem fé, ninguém tem fé para não ter as coisas, tem fé para ter as coisas. E essas coisas elas independem exatamente da sua condição. Porque você quer todas as coisas a nível emocional, espiritual, material. Não é assim? Porque se assim fosse, todo mundo teria. Todos nós teríamos tudo.
né? E onde caberia tudo isso em cada um de nós? Então, é preciso que a gente faça uma reflexão exatamente em cima disso. Notadamente nós, os espíritas, que sabemos da necessidade do ontem, do hoje e do amanhã. E outra coisa que eu ia falar, eu acabei me passando em relação E eu também a... tomei seu espaço. Cara. Foi sobre, a primeira coisa foi sobre a questão da fé raciocinada. E a outra é a questão da essência da fé. A gente não para pensar no seguinte: quando você tem fé em algo, você está vibrando por algo, né? Positivamente, está vibrando, você quer, é um desejo. E isso a gente muitas vezes não lembra, que a gente acaba estabelecendo uma conexão, queiramos ou não, uma sintonia. Uma sintonia. E a gente sabe que pensamento ruim atrai coisas ruins. Inclusive, semelhante atrai semelhante. Pessoas encarnadas e desencarnadas ruins, né? Pelo pensamento. E bom, a mesma coisa. Você atrai outros pensamentos semelhantes, pessoas semelhantes, espíritos que chamamos de anjos de guarda, né? Que estão sempre nos aparecendo de várias formas, inclusive até inspirando pessoas boas a nos ajudar. Então, quando você está antenado, há uma conexão. Isso também é o poder da fé. Interessante, eu lembrei agora, fazendo um link, que até nos milagres de Cristo, né, narrados, após os milagres, o próprio Cristo dizia, né? A tua fé te curou. Exato. Porque é justamente essa sintonia, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E lembrando ainda mais da mulher hemorraíça, né? Que ela tinha convicção, a fé era tão certeza absoluta, aquele problema dela, que se ela tocasse nas vestes do mestre. E ela entra no meio do povo, se arrastando e toca. E Jesus sente essa conexão, a sintonia. Sinto que alguém me tocou. Aí os outros, não mestre, os apóstolos, é a multidão que te acerca. Ele disse, não sinto que alguma virtude saiu de mim. Isso. Aí a sintonia, né? Precisou haver o toque. O toque, ela entrou, a mulher ela ir disse, lá. Ela ia, eu vou. Né, Então exatamente. A fé. Jesus, todo momento, ele nunca disse que eu venha que eu curo. Primeiro ele entrava nessa conexão. Tendes fé? Era a primeira pergunta de Jesus. Quero ficar curado, Senhor, do cego. O cego de Jericó. Quero enxergar? Vem, levanta. Você imagina o seguinte: se a mulher hemorraíça, ela estava com o problema que estava. Exato. Mas ela, por preguiça, ela dissesse, não vou lá, eu sei que ele vai passar em tal lugar. Não, eu tenho fé aqui mesmo, acho, né? Isso. Acho. Então, quando eles acham, já está em dúvida se vai dar certo ou não. Exato. Lembrando que... Não é mais fé. Ela precisou ir lá, tocar em Jesus. É preciso fazer a nossa parte. Se eu for, eu consigo. É verdade. Lembrando que o Espiritismo no Ar, nosso programa, né? Todos nós, tem um apoio cultural da Rádio Canabrava FM, Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja da Magnólia, de Magnólia, né? Fica muito mais bonito assim. E 9 Impressões. 9 Impressões. E claro, de todos os participantes aqui do Facebook. E lembrando as né? palestras, né? Com também. certeza. Daqui a pouquinho a gente vai vai divulgar as palestras, né? Essa semana. David, a impressão minha ou você quer falar? Tá Com quase certeza. absoluta. Mas não fala da minha mão não na frente. É como já foi dito aqui, e lembrando também daquela parábola de Jesus da figueira que secou, é outro exemplo que a fé precisa ser movimento, precisa ser trabalhada. Não apenas você tem o potencial, você tem que utilizá-la. Não é apenas orar a Deus ou dizer que acredita em um credo. Pedir, né? E aí tudo ficará bem ou ocorrerá do jeito que você deseja. Não dessa forma, você também tem que se ajudar. Como eu gosto de falar desse modo, que o universo é uma dança. Você dá um passo e ele dá outro. Então é do mesmo jeito. Precisa você dar o primeiro passo, precisa você fazer algo para dar certo. Sabido demais. Então eu acredito que é desse jeito. Muito inteligente. Eu digo mais, o universo ele dá 2 passos. 2 passos, porque é o seguinte, você dá um passo, o universo dá outro. Você dá outro passo, quando você está em caminhos incorretos, o universo vai lhe dar 2 passos. Um para acompanhar você e outro para te orientar. Né? Então são 2 passos que ele dá para que você possa exatamente se enquadrar nessa realidade. É verdade, gente. Isso é crânio nesse programa, graças a espiritualidade é tão boa que ela nos dá várias opções. Né? Por exemplo, você pode ter... digamos, agir corretamente com seu filho. E de repente você pode renegá-lo, mas aí sempre vai ter alguém que vai cuidar dele, né?
E você terá outra oportunidade, nem ser na próxima encarnação, de mostrar que é bom pai. Estou falando como exemplo do pai, mas pode ser qualquer exemplo, né? Sempre temos várias oportunidades. Pródigo Mas é um é melhor exemplo, que né? aproveitemos a que temos hoje. Presente precioso. Exato. O Cristo, quando fala a fé remove montanhas, na verdade, obviamente, é um termo muito pesado, ele se referia à fé moral, né? As montanhas morais, nossa. Justamente, as Problemas montanhas morais. internos de cada um. Então, fazer Você observa a fé, como ela é virtude, ela só é aliada ao bem. Ela não tem dois mãos. Ela não tem dois duas caminhos. mãos, é uma só É, mão, né? só uma mão. Ela é aliada ao bem. Por isso que diz assim, a fé é a vontade, a certeza de que atingirá um determinado objetivo, objetivo quando for em benefício do próximo. É do bem, fazer do Do bem, bem, né? Do próximo. Então ela não tem outra opção. Só uma. Ela é impressionante esse poder que a fé tem. E ela também proporciona segurança e energia. E Veja só, quando você tranquilidade. tem fé, você fica seguro de si, né? Você, quando tem fé verdadeira, né? Quando não é aquela fé da boca para fora. Quando a fé é verdadeira, você tem segurança no que está fazendo. E por ter segurança, você é mais resistente às intempéries, às negatividades que aparecem, aos buracos As da pedrinhas estrada, da né? vida, né? E a energia vai fazer com que você tenha perseverança. Então não tem como sair derrotado com fé, quando tem a fé. Eu não quero falar porque fica até chato, né? Dizer que eu tenho, mas aos 12 anos, dos 12 aos 14, quando eu passei entre a vida e a morte, quando eu estava no hospital, era algo dentro de mim que movia isso. Eu tinha convicção plena. Minha mãe chegava e chorava, o velho, o médico dizia, ele não vai ver. E eu comigo ali, eu queria me morrer, eu disse, mas eu vou ficar bom. E era algo muito forte dentro de mim. Tinha uma enfermeira que quando ela chegava, que ela alisava a minha cabeça e começava a orar, era não sei que religião, nunca nem vi a criatura. Quando ela tocava em mim, eu sentia uma sensação forte dentro de mim que mudava tudo. E quando ela saiu, eu dormia. Orando perto de você. Ela orava alisando minha cabeça, dizendo que ia ficar bom. Foi algo que fantástico na minha vida. Então, é isso. É algo, como você disse, que move, que faz você se agigantar dentro de você, vencer situações, problemas. Mas com coragem, essa fé que ele coloque para você para frente. A fé vacilante faz com que a pessoa desista, né? Ele não vai. E a fé ele consciente, ele fortalece, ele acalma, ele tranquiliza, porque você tem certeza que vai atingir o objetivo, né? Exato. E tem que ser assim, né? E o desistir é deixar de existir. É deixar de Quando você existir. deixa de existir, Desistir, tá vendo? você- Desistir. Exatamente, tudo. Nada vai lhe acontecer porque você deixou de acreditar em você, né? A vida, a fé, como David falou, quer movimento. Então, quando você movimenta os seus valores, a sua energia positiva, a sua necessidade de melhora, você cria uma energia tão forte. E outra coisa, além de envolver a nós mesmos como mentor da nossa própria fé, a gente carrega. Com a gente carrega os outros. Exatamente. Você Contagia. contagia. Bem, a gente vai dar um pequeno intervalo e daqui a pouquinho retornaremos, certo? Os internautas Os aí. internautas, lembrando, claro, os internautas são Manda perguntas. fazer perguntas, Aproveita essa banca aqui maravilhosa, esses Aproveita rapazes pelo aqui, esses Oswaldo aí, com meninos. cada história fantástica. que ele É, conta. isso aí. Tô sentindo só a falta sua voz, Julinho. Todos bem-vindos. Oswaldo, com a voz. Vamos lá, continuando o tema, né? A fé, o poder da fé. Vamos entrar no tópico agora, a questão da fé, do ponto de vista da humildade e a presunção. Né? Tem aquela fé presunçosa, que a gente, vamos procurar diferenciar aqui um pouquinho. Né? Não vamos exemplificar para não, Não ferir, né? não chegar até ninguém, mas o que importa é o tipo de fé. Né? Qual realmente é a fé que nós devemos ter? Quem começa? Plínio? Muito bem. Os bons propósitos, né? Os propósitos edificantes na busca do melhoramento de nós mesmos, né? Que o maior desafio é vencermos a nós mesmos. Só vencemos se tivermos fé, que anda inseparavelmente com a esperança de esperançar, de correr atrás, né?
de força de vontade. Então, assim, o poder da fé que nós percebemos, né, pelo menos falando de mim mesmo, nós percebemos quando ela nos traz realmente a estabilidade emocional diante das dificuldades. Já a fé que nós temos que vencer, né, lapidar em nós mesmos para fugir da questão bruxuleante, da questão vacilante, que nos angustia, nos decepciona, né? Quando deixamos levar nós mesmos pelas presunções, ela barganha as questiúnculas, né? As circunstâncias, em troca de algo, ou de X ou daquilo, né? Então, nós passamos a ser negociantes com a divindade. Então, assim, pensemos nisso acerca do poder da fé, porque tudo nos leva a ter a certeza de que uma fé pensada, que é a fé raciocinada, quando se pensa nos propósitos, nos fins que se predispõe a alcançar, nas circunstâncias que serão enfrentadas. Quando a gente pensa acerca dessas situações que nós vivenciamos, todos nós sem exceção, nesse planeta em que estamos encarnados, nós temos mais estabilidade para vivenciar e vencer as situações, para nos melhorar, para melhorar o ambiente em que estamos inseridos, para carregar e levar para adiante aqueles que, por possibilidade de bondade e misericórdia divina de reencontros, passam pelas nossas jornadas, bem como nós passamos pelas jornadas deles. São os nossos irmãos, filhos de Deus como nós. Então, assim, é uma questão de bom senso, nos leva a sermos melhores em nossa fé. E nos faz perceber o poder da fé. Até numa prece de simples elucidação, né? Porém profundamente de elevação moral que Jesus nos trouxe. Quando muitos de nós procuramos realizar a prece, por exemplo, a oração do Pai Nosso, muitas e muitas vezes, pelas impulsividades, o não raciocínio, nós não sabemos nem o que estamos pronunciando. O que é que está saindo de nossa boca? O que é que eu quero dizer quando eu tenho fé para fazer uma prece, para alcançar algum propósito, quando eu digo Pai Nosso que estás nos céus? Né? O que é que eu estou dizendo? Muitas vezes se realiza mecanicamente e não se percebe nem o que se está falando. Então, como que eu vou acreditar na internalização de uma fé dessa forma mecanizada? Né? Como que eu vou entender que se algo que eu predispus a ter a esperança e a fé de fazer a minha parte, mas de repente não deu certo no meu ponto de vista, é aí onde a fé verdadeiramente, o poder da fé entra em ação. A estabilidade que nos traz emocionalmente, em raciocínio e compreensão do para quê das coisas, das questões, das circunstâncias da vida, da bondade divina, de onde eu preciso me melhorar, o que é que vai me fazer realmente feliz lá adiante, né? Nos faz perceber que estamos aqui em uma escola, em um aprendizado, e que a vida continua com propósitos melhores. Senão, não haveria bondade, justiça e nem misericórdia. Não teria por que nem para que ter fé. Então, precisamos ter essa fé firme e forte e exercitar. Isso não significa que não vamos ter os nossos momentos de tristezas, de angústias, de decepções, né? De dilacerações pungentes, né? Isso não significa. Significa que teremos sim a força necessária para compreender a situação e vencer aquela circunstância. De compreender que ela tem uma finalidade, como tudo no universo tem. Porque senão Deus não seria sábio, não seria totalmente bondoso, não seria justo, não seria onipotente, não seria onisciente. Se deixasse os seus filhos ao léu, né, acreditando em um acaso. E achando que gosta mais de um filho do que do outro. Exatamente. Né? Tem gente que fala assim, então tem um propósito. Eu tenho fé no meu Deus. Na verdade, o Deus é nosso. Exatamente. Né? Ninguém é proprietário de Deus. Aí onde entra a presunção, né? Aí é presunção. Fé no meu Deus. E deixa de ser fé, já passa a ser presunção. Presunção, né? E, assim, você ter a humildade de perceber de que existe um Deus, uma energia superior chamada Deus, né?
que rege tudo, que nos dá oportunidade, que nos possibilita a nos ajustarmos e reajustarmos, né? No nosso caso, no nosso ponto de vista, o processo reencarnatório é exatamente para isso, para que você fortaleça a sua condição de ser fadado à evolução. Então, mais cedo ou mais tarde, vamos alcançar todo esse processo evolutivo, independente da fé ou não fé. Mas você vai alcançar, porque vamos seguindo pouco a pouco esse processo. Senão não teria sentido nascer, morrer e acabar. Né? Então a fé é algo que nos possibilita a tudo isso. E fugir à presunção de o meu Deus, não, o nosso Deus, que nos possibilita, nos Criador ajuda. de tudo e de todos. Né? E armazenando o conjunto, nós vamos certamente alcançar todos os objetivos que a gente se propõe. Traz a certeza, né, que todos estamos fadados, somos fadados a sermos felizes. E observe... David, só um instantinho, David, falar. Gostaria desejar de registrar os nossos internautas. Dandara. Olá, Dandara. Que bom, Dandara. Adriana também. Adriana, um cheiro. Manu. Boa noite, Manu. Que legal. Júnior Passos. Grande abraço. Júnior, abraço, Júnior. Grande baterista. Ele deu parabéns pelo programa e que está ouvindo a rádio na Fazenda. Que legal, Júnior. Não desligue não, viu? Abraço. Grande abraço. E também registrar a participação do GEAR de Paripiranga. Abraço a todos parabéns aí. A todos que fazem parte do Espiritismo no Ar, que Grande fazem um lindo legal. trabalho de divulgação e esclarecimento da divulgação da doutrina espírita. Lá no E GA. por que é um enquanto, grande entrou parceiro. agora a Renata Reis também, que mandou um Olá, Renata. Abraço. Bem-vinda. Grande Boa abraço, noite. viu? Bem-vindos. Lembrando dos irmãos de Paripiranga, lá do GA, doutor Hélio, Grande Doutor Hélio, Aildo, Geraldo, Ailésio, Márcia, Geraldo, todo mundo, né? Um Márcia. grande abraço. Bem, pessoal, antes de pegarmos aqui o terceiro tópico, né, nós vamos lembrar que esse programa é da União Espírita de Ribeirão do Pombal e que congrega 4 centros, né, 3 centros diretamente, mais um, que é o nosso grande amigo, o Salustiano Guerra, o Joana de Ângeles, o Bezerra de Menezes e o nosso amigo, grande amigo, parceiro Allan Kardec, do Pombalzinho. Então, um abraço a todos os trabalhadores, Abraço a todos. os voluntários Grande abraço dessas ao 4 Dindinho e a casas. todos lá. E é democrático o programa. Se algum irmão de qualquer outra comparecer, cidade quiser participar, Com nós vamos. certeza. Como já tem Portas vindo abertas, aqui, né, doutor Hélio, Damião, sempre que Exatamente. já vieram aqui os companheiros Antônio e Moacir de Moacir Lira, Alagoinhas, né? Moacir, Aberta a todos os centros de Pombal e região inteira, em qualquer lugar. Que Agora sim, recompondo a mesa. devido à idade, se eu não falar logo, eu esqueço. Ainda bem que eu não tô nessa fase, né? É modesto. A gente observa da questão da fé como o nosso Pai ele é maravilhoso. E Jesus, ele veio trazer essa mensagem também pra gente. É necessário que nós venhamos despertar a nossa fé. Porque quando ele diz assim, se você não curou, foi porque você não teve fé. Não foi porque Deus não quis, porque ele não quis, foi porque eu não tive fé. Então, e vocês farão tudo que eu fiz e muito mais, basta ter fé. Então é impressionante. Agora, como diz Oswaldo, se a gente tem uma fé, mas não sabe utilizar e nem para que utilizar, se não aliar ao desejo ardente do bem, ele não vai ter movimento. Porque a gente observa que todo esse lance de fé que Jesus nos mostrou no Evangelho, ele veio acompanhado de um benefício. Então, para que eu tenha fé, não só para o outro, eu tenho também que ter que estar aberto a esse desejo ardente de conquistar também para mim. Não só para o outro, né? Agora que seja para o bem, direcionado para o bem. É verdade. Exemplo disso a gente não sabe, pelo menos eu não sei se é possível que alguém se cure de uma doença ou de um vício se ele não quiser. Eu acho Não que não se existe. cura, né? Primeiro não. tem que querer. Né? Tem que querer, a primeira parte é dele. Uma coisa que o pai tem chama-se respeito
o livre-arbítrio, né? Incrível, viu, Então, Oswaldo? certo. Pode falar. Aí, ao próximo tópico, né? É um bom tópico. Inclusive eu tentei entrar em contato com o Luan Kleuber, mas não conseguiu. Tocou o telefone, mas não atendeu. Eu acho que ele está ocupado desde hoje. Trabalhando. O tema tem tudo a ver com ele. Mas como o David está aqui, né? Nós vamos também utilizar David, né, para nos ajudar com esse tema, que é o seguinte: a fé é uma ação magnética. Tem a ver com magnetismo também, não tem? Isso, era essa. Eu não estava querendo entrar nessa seara, porque a gente estava olhando do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso. Mas É só o microfone, Gosto. Isso, valeu, obrigado. Mas a gente observa que a fé, ela, assim como o preto e o branco, o gordo e o magro, o baixo e o alto, o magnetismo e o espiritismo, a fé e a vontade, elas são irmãs. Então, a fé é o grande motor, é a força motriz, junto com a vontade, da ação magnética para o benefício, seja doado ou recebido. Porque quando você ora com desejo ardente que esse benefício chegue a determinada pessoa, a fé, juntamente com o fluido cósmico universal, é que vai levar até os fins dos confins do mundo essa energia, não só presente ali como onde estiver. Então essa fé, junto com a vontade, realmente ela move esse magnetismo. Eu tenho minha avó, ela era católica por natureza, né? E ela nunca conheceu nada de espiritismo, mas ela dizia assim: meu filho, quando meu filho for rezar, olhe, lembre-se de uma coisa, faça de conta, ó, Papai do Céu tem um lugar ali assim, que quando você ora, você chega até lá e você consegue. Ensinou. E interessante, quando você ora, o poder da sua fé leva até as alturas nessa conexão. E você só consegue se você atingir essa plenitude do mais alto, o querer, a vontade, com a ação. Fé, como diz não precisa falhar, só chega se você não falhar. Convicção plena, como diz ali. Certeza absoluta é acreditar naquilo que você crê. Então, a fé tem que ser uma fé raciocinada, lógica. Por que eu tenho fé? Porque eu tenho convicção plena que Deus existe. E que Ele vai me atender como atende a todos, mas precisa que eu faça a minha parte. Interessante que minha avó fazia isso. E era incrível, meu filho, ore com fé. Meu filho vai atingir até aquele lugar e Pai do Céu vai lhe escutar. Incrível, né? Que eu vejo hoje. E o mais impressionante do magnetismo aliado à fé é que independe de quem, essa questão de merecimento, que a gente fala tanto. Pô, quando ela vem para dar uma lição da gente, ela não depende de merecimento. Incrível, Renê, isso. Mas vai dar para entender. Por exemplo, a mulher hemorrágica. Teve desejo de Jesus de curar? Sim, também. Não. Naquele momento não, que ele nem pensava que ela estava ali. Entre aspas. Agora, imagine, foi diretamente o desejo dela. Então, a fé que ela tem, se ela não desenvolver, ela não alcançaria. Mas também, Jesus tem a capacidade, poder magnético, que mesmo a pessoa não merecendo, ele ia curava para dar exemplo às pessoas que a gente poderia fazer o que ele fez. Quando ele disse sentir virtudes saindo de mim, isso é o quê? Ação magnética. Então é impressionante quando a gente vai entender o Pai, quando a gente vai entender Deus, quando a gente vai entender Jesus, a gente se perde nesse labirinto. Quer dizer que se eu não merecer, eu não vou ser curado. Se for para dar uma lição à humanidade, sim. Que dá o exemplo que o magnetismo cura. E a fé e a vontade é o caminho, né? é esse veículo. A gente sabe que o espiritismo, a ciência espírita, né, assim como a teosofia, assim como os messiânicos, assim como muitas outras ciências, vamos chamar de ciências, né, pelo menos nesse momento, acreditam no fluido cósmico universal, né, no fluido. E dentro do fluido cósmico universal, que está presente em todo o universo, inclusive a ciência mesmo, convencional, tem buscado entender isso. Tanto é que se chegou ao chamado a partícula de Bóson, né?
Foi chamado Partícula de Deus. Higgs, né? Chamado apelidado de partícula de Deus. É justamente uma parte do entendimento do que seria esse fluido cósmico, né? E o Espiritismo já fala disso há 150, 160 anos, né? E outras ciências também. Então, o magnetismo é a força, é essa força que sai dos seres, né? Que vem dos seres, melhor dizendo, que é capaz de impulsionar esse fluido a serviço de alguma coisa, da própria cura, inclusive. Então, a fé, ela cura. Eu até vou pegar aqui, eu trouxe aqui uma frase de Jesus, que ele fala sobre isso. Ele diz assim: se não conseguistes curas, foi porque não tivestes fé. Olha, que colocação forte. Ele fala isso aos discípulos. Ele deixa bem claro. Fala para os seus discípulos. Se não conseguistes curas, é porque não tivestes fé. Não e aí você acreditava. percebe que é a vontade do desejo ardente de atingir o objetivo, impulsionando, né, magneticamente as energias que estão aí, criadas por Deus, em prol de uma cura. Exatamente. Qualquer que seja. Observa como isso é importante, estamos desperdiçando. E Pedro é um exemplo. No momento da tempestade, que Jesus acalma as ondas, e aquela fúria das águas sai do barco e vai andar sobre as águas de Pedro. Vem, Pedro, cadê a fé, homem? Começa a afundar, homem bullying, homem quente e frio. Então chama o homem se afoga. Pouca fé. Homem quente e frio. É verdade. Hoje estamos retornando com uma parte do programa chamada... Você sabia? Você sabia? Dá saudade, é verdade. Na verdade, hoje é mais uma indicação do que uma curiosidade. E é uma curiosidade, né? Hoje sabemos que a doutrina dos espíritos, ela tem hoje muitas formas de divulgação. E hoje o filme é uma das mais interessantes no sentido de quem ainda não tem essa interação tanto com o espiritismo, né? Essa afinidade. E hoje eu indico que hoje As Mães de Chico Xavier foi lançado em 2001, mas é fantástico o filme. E tem uma emocionante, de chorar do começo ao fim. Muito emocionante mesmo. Alegria, claro, né? E não queira ou não, está tratando-se também de fé, né? Então, Ruth, uma das atrizes, o nosso querido, ele desencarnou há pouco tempo também, né? Nelson Xavier, que fazia o papel de Chico Xavier. Coincidentemente, parecido até o nome. Até o nome já tem um pouco daquele semblante, né? Mais puro. Assim. Até a voz dele. Até a voz, lembra muito. Então, é um bom filme que eu acho que nós indicamos assim para todos, né? Que queiram ter uma noção, independente da religião, que queiram ter uma noção um pouco do espiritismo em si, né? E eu pegando o gancho do Você Sabia, eu vou criar um Você Sabia dentro do Você Sabia. Falando aí de Nelson Xavier, coincidentemente com o sobrenome de Chico, não eram parentes. Ele fisionomicamente parecido com Chico, tanto que ele ficou muito parecido no filme, né? Nos filmes que ele fez mais de um filme, né? Chico Xavier e As Mães de Chico, se não me engano. E ele era ateu. Depois, fazendo o papel de Chico, ele tornou-se espírita, passou a acreditar em Deus, né? É verdade, e tornou-se espírita. Eu vi esse relato, sim. É verdade. Grande Chico Xavier transformando vidas até depois da sua história. Você vê como é importante conhecer, né? Foram muitos nesses casos que a gente está sabendo né? Mas existem inúmeros. E David quer fazer uma colocação sobre o magnetismo e a fé? Você que é David é um estudante, estudioso do assunto, estudante assíduo do magnetismo e do espiritismo, né, David? Então, é porque o magnetismo em si, ele já é uma prova de fé. Porque, citando um dos clássicos, Barão de Poté, que é um representante, eu acho que muito, e ele é um exemplo da fé movida ao magnetismo, porque ele chegava a curar 100 pessoas por dia, e não é porque ele tem merecimento, porque ele é um ser especial, mas pelo poder da fé, da autoconfiança, né? Ele era desafiador como todos eram, como La Fontaine e tantos outros. E o primeiro deles que deu exemplo foi Jesus. Jesus é o exemplo maior disso, que ele curava e ele também mostrava que a própria fé em si já curava os outros, como foi citado, que não era questão de merecimento ou outro fenômeno fantástico, e sim a própria pessoa. Por isso que a fé pode ser interpretada da maneira errada, porque exige esse movimento, esse ir para frente e além de tudo.
Perfeito. Muito bem. E continuando, vamos lá. Sigamos. E graças a Deus que a fé tem poder, né? Você imagine, trazendo para um exemplo simples, né? Acredito do cotidiano de todos nós, já vivenciamos, graças a Deus vivenciamos isso. Quantos de nós, às vezes, vulgarmente falando, né? Mal ouvidos, a mãe vibra ali, meu filho, vá devagar ou vá por aqui, assim, que Deus lhe acompanhe e lhe proteja. O filho teimoso, mas no final o conselho da mãe, a vibração amorosa da mãe, o magnetismo amoroso, a fé que a mãe deposita ali, envolve e protege o filho na sua ida e vinda e acompanha. Bom exemplo, viu, Plínio? Eu acho que não Não, tem... é só o amor de mãe explica o amor de mãe, né? Agora eu vou dar outro para que, é como o Oswaldo falou. Quantas pessoas usam subterfúgio com a fé para tentar adquirir algo? Olha, eu vou jogar na loto, porque se eu ganhar, eu vou dar uma igreja, eu vou dar... Olha, Dá 10% para caridade. então a gente, 10, não dá nada. a gente tem que saber o que é a fé, para que serve essa fé e com quem devemos aliar a fé. Não barganhar, como disse Oswaldo no bloco anterior, a fé subterfúgio, né? Subterfúgio, né? Subterfúgio da fé, não. Com presunção também. Presunção, a fé aliada à vontade, com desejo ardente, você consegue atingir seu objetivo. Sem dúvida. Tem que desejar ardentemente, agora com santidade, com pureza, né? Não para fazer mal a alguém, ou com benefício para si e para que outro se dê mal. Isso já perde o sentido. Né? Então já fiz as minhas considerações, já comecei. Já fiz isso, hein? Muito bem, não, mas ainda temos aqui quantos minutos? 3 minutinhos. As considerações, né? Vamos pela ordem aqui. Pela ordem. Agradecer a cada um dos ouvintes, cada um dos internautas, muito importante, gratos à participação de cada um de vocês, e dizer a todos nós, a todos, que se porventura algumas circunstâncias da vida nós tendo a nossa fé, fazendo a nossa parte, as respostas não vierem da forma como esperamos, é porque algo melhor virá. Porque Deus é amor, é bondade, é ternura, e que tudo acontece com um propósito para ser melhor para todos nós. Então que tenhamos uma noite de muita paz e que tenhamos a fé e a esperança de esperançar, fazer da nossa parte, fazendo o bem pelo bem, que com certeza o bem virá para cada um. Muita paz. Desejo a todos um ótimo final de semana. E aqui, a todos que estavam nos ouvindo, estão ainda nos ouvindo, nos assistindo pelo Face, fé é algo pessoal. Ninguém pode dar para ninguém. Cada um constrói dentro de si. Agora é necessário que se estude, que busque o conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, estudar para conhecer para ter convicção daquilo que vai fazer. Muita paz, as dificuldades virão, mas com fé a gente nunca vai falhar. Paz a todos. Muito bem, Chico. A minha mensagem é apenas que possamos amarrar os nossos camelos, né? E fazer por onde alcançar os objetivos. Fé, acreditar, mas fazer a nossa parte. E eu tenho fé que a semana que vem eu estou naquela cadeirinha de lá, que aqui não fico mais não, que estou todo duro aqui. Eu ia sugerir isso, Renan. Estou todo duro. Boa noite a todos. Fiquemos com Deus. Agradecemos a conexão, você aí, nós aqui conectados em sintonia, né? Sem dúvida. Sintonia da rádio e sintonia mental aqui e de fé, né? E na fé. Eu acho que o que nos move no mundo é a fé que tudo vai dar certo, a fé que amanhã vai ser um dia maravilhoso, a fé que seu filho vai ser um bom cidadão, uma boa cidadã, ou seja, uma pessoa feliz, a fé, enfim, que tudo está encaminhado em nome do nosso Pai, que é Deus. Boa noite a todos. Reni. Agora não esqueça da família, não. Ah, sim. Então, eu gostaria de citar, para finalizar, aquela música Dias Melhores de Jota Quest, que relata bem, eu acho, o que é a fé. E que possamos fazer os dias melhores, não esperar, como foi bem dito aqui. E que nós temos toda a capacidade para fazer isso. Basta entregar
e confiar, mas também agir. E eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e um abraço para a minha família que está assistindo. Também mandamos um abraço para a família de David, a família de todo mundo. Para as famílias. E para que nós tenhamos dias melhores, é necessário que nós nos melhoremos, né? Eu só pedi essa palavra só para mandar aqui um abraço, eu não a conheço, a Delma Fernanda, né? Que Jesus te fortaleça e que continue a desenvolver a sua fé. Bárbara Cruz, abraço. Faltou o Rene, né? Santos. Eu gostaria de deixar uma pequena frase que eu achei muito interessante. Gostaria ou vai falar? Vou falar, né? Sim, Com fé em Deus. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver. É necessário compreender, fazendo jus justamente a essa questão da fé raciocinada, né? Então, uma boa noite a todos. Obrigado pela audiência. Grande abraço aos amigos do Facebook aqui. A todos, não vou citar novamente, mas com certeza cada um está uma participação fantástica com o nosso programa. Então, até sábado que vem, com fé em Deus. Até sábado. Fé em Deus. Abraço.